Que for para gravar. Isso. Nós percebemos algo importantíssimo no nosso encontro anterior, né, que é a visão que Melanie Klein foi capaz de construir do mundo psíquico, do funcionamento psíquico inconsciente, né, dos bebês. Né? Então, os bebês, eles nascem com uma tensão dentro deles gigante, com uma energia poderosa. E com um ego, ela sugere já a presença de um ego muito incipiente no nascimento, contrariando um pouco Freud. Esse ego, ele se encontra esmagado por essas duas forças opostas. Uma que puxa para a indiferenciação psíquica, de onde nós viemos, e outra puxa para a diferenciação psíquica, que é a pulsão de vida, que é a pulsão do desenvolvimento, que é o triunfo, no sentido positivo do termo, e não no sentido defensivo, como usa Klein, né, do ego, que acolhe o inconsciente, torna-o consciente e se fortalece nesse processo. Quando há uma evacuação de conteúdos mentais por total incapacidade do bebê de suportar tais conteúdos dentro de si, né, e ele ejeta, né, sob forma de identificação projetiva, empurrando para dentro da mãe os conteúdos insuportáveis de serem suportados, ele se empobrece enormemente, né, e o ego não consegue ganhar nenhum tipo de desenvolvimento. Então, note bem como é que o nosso eu começa a se desenvolver. É através da nossa capacidade maior ou menor de suportar as tensões. Se eu não consigo suportar as tensões, minha própria psique, né, cria um mecanismo de defesa para tirar de dentro da minha mente, né, ejetar para o mundo lá fora o conteúdo psíquico que não é suportável de ser suportado. Mas vocês estão percebendo que isso é uma fantasia também? Que ninguém pode ejetar coisas suas para os outros? Como é que eu posso tirar a minha mente da minha mente, ou uma parte da minha mente que é insuportável de ser suportada, e empurrar para dentro de uma outra pessoa? Então, essa é uma fantasia delirante que o bebê se socorre, né, para poder lidar, né, com alguma coisa que é muito difícil para ele compreender. A alucinação psicótica não é outra coisa a não ser conteúdos mentais daquele indivíduo que são muito perigosos para ele mesmo e que os mecanismos de defesa, né, expulsaram, ejetaram para fora dele, e ele passou a ver o conteúdo psíquico que, como pertence à mente dele, quer voltar para ele. E é por isso que ele fica paranoico, por isso é que é esquizoparanoide a posição. Porque o que o bebê ejeta para dentro, né, da mãe
não é de ninguém, a não ser dele. E esse conteúdo, né, quer voltar. E ele sente aquilo como perseguição. Esse momento do desenvolvimento ele é tão denso que ele tem que usar uma estratégia da divisão, como a gente viu, né? Então, ele cria de forma alucinada o seio bom e cria de forma alucinada, né, o seio mau, que não são outras coisas a não ser as partes destrutivas da personalidade, né? A pulsão de morte, né, vivenciada como algo que pode aniquilar o ego, é o sentimento de aniquilação. Klein fala desse sentimento, Bion fala muito desse sentimento de aniquilação do ego, né? E aparece muito no transtorno de pânico também. Eu estava lendo uma entrevista com o padre Fábio de Mello, que teve, né, transtorno de pânico, né, e ele dizia que ele ficava embaixo da cama, literalmente ele ia para debaixo da cama. E não é difícil compreender por que debaixo da cama, né? Porque debaixo da cama, né, é como se fosse um útero, né, materno, né, e onde, né, existe um espaço contendor que contém, né, o bebê. Por isso que segurar o bebê é de grande importância, porque é aí que ele começa a construir, né, um ego que está contido, né, dentro dele, senão ele se derrama. Eu falei do autismo aqui, senão ele se derrama, né? Tem um livro de um francês, eu não vou mais lembrar o nome dele, eu acho, mas o nome do livro eu lembro, chamado O Eu Pele, que é uma obra-prima, na verdade. Então, o bebê faz essa divisão. Um outro ponto que eu acho muito importante, que é até uma proposta que eu vou fazer para vocês, se a gente quiser continuar estudando um pouco mais Klein, né? Eu estou pensando em a gente fazer assim alguns seminários sobre psicose mesmo, né? Ai, E que Klein legal. é uma grande especialista, né, em psicose. Todos os psicanalistas que depois, ou quase todos, os mais destacados, né, foram analisando os dela, como, por exemplo, Herbert Rosenfeld e o próprio Bion. Então, eu gostaria muito de ler aqui, né, por exemplo, um trabalho do Rosenfeld sobre as psicoses narcísicas, né? E também gostaria de trazer um outro autor chamado John Steiner, que é um analista kleiniano inglês, que escreveu uma outra obra-prima chamada Refúgios Psíquicos, né, que é uma estrutura, né, em que o indivíduo psicótico constrói para viver ali um mundo alucinado de perfeição absoluta. Então, qual é o outro recurso, né, que o bebê utiliza na posição esquizoparanoide, que ele terá que abrir mão na posição depressiva para haver desenvolvimento? A onipotência. A onipotência, né, é uma defesa que nós, com muita dificuldade, conseguimos, né, nos libertar dela. E somos tanto mais onipotentes, né, na maturidade, né, quanto mais não conseguimos resolver, né, de maneira adequada, na posição depressiva, né, a renúncia, né, a essa onipotência. Um outro ponto que eu estava dizendo que eu acho que é muito interessante e que talvez a gente possa até no nosso próximo encontro abordar é a questão da inveja, né? Então, Melanie Klein, ela acredita que nós nascemos invejosos.
Nós nascemos invejosos. Isso é terrível quando a gente lê Klein, né, e lê a descrição sobre inveja e gratidão, que é um livro dela, né, e descobre que nós realmente somos invejosos. Verdadeiramente somos. A inveja, para mim, quase se tornou análoga ou sinônimo de narcisismo, que numa linguagem espiritual, né, seria o pecado original, que é um pecado com o qual nós nascemos e morreremos. Nós não temos como resolver o pecado original, porque nós não temos como resolver o narcisismo nem a inveja. Nem a inveja a gente tem como resolver. Então, o bebê, ele... Uma outra analogia que eu quero também lembrar, e já falei aqui rapidamente, é o mito de Lúcifer, como o grande invejoso. Lúcifer delira uma onipotência que ele não tem. Lúcifer é um psicótico, na verdade. Ele é uma estrutura psicótica. Ele cria uma realidade, um refúgio psicótico, para usar a expressão do John Steiner. Ele constrói um refúgio psicótico e, dentro desse refúgio, ele se acredita um Deus. Ele se acredita criador de todas as coisas. Mas como nenhum refúgio psicótico é capaz de ser completamente impermeável à realidade, a realidade é o outro nome de Deus. Deus é a suprema verdade. É a suprema realidade. Então, essa realidade, ela penetra dentro desse refúgio. Lembrando Lúcifer a verdade. E a verdade é que ele é criatura e não criador. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que enlouquecer ainda mais para negar ainda mais aquilo que ele já nega, que é o fato de ser criatura. Tal como o bebê, na posição esquizoparanoide, se ele ficar muito acossado pela inveja, ele tem que fazer várias divisões no ego e no objeto para poder negar a realidade psíquica e manter a onipotência delirante de um mundo que ele construiu. Esse mundo que ele construiu, né, a mãe é um objeto que foi criado com o único objetivo, né, de obedecê-lo, de servi-lo. E acontece que uma mãe suficientemente boa, ela faz exatamente isso. Ela cuida do bebê, ela se preocupa com ele, ela oferta o leite da vida biológica dele e o carinho da vida psíquica dele. E, de alguma maneira, ela penetra nessa onipotência para mostrar, e acaba mostrando para ele, que parece que existe alguma coisa ali que não foi ele que fez. E quando ele começa a desconfiar de que tem ali fora alguém, né, que não foi ele que fez, a inveja dele vai lá em cima. A inveja de que tem um seio fora de mim, que existe por si, e que mata a minha fome, e que é capaz de receber os meus impulsos agressivos, que eu empurro para dentro da minha mãe, ela responde com carinho e com amor.
E isso me enlouquece de ódio. Um ódio à vida. É um ódio à vida. Mas ele está amadurecendo. Né? Então, ele está lá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Quando chega lá pelos 3 meses e meio, ele começa, né, a ter uma maturidade mental maior, e então ele é capaz de perceber, agora com muito mais nitidez, que verdadeiramente existe uma pessoa ali fora que não foi criada por ele. É aí que eu falei que é um momento decisivo em que ele tem que renunciar à onipotência. E o que acontece quando ele renuncia à onipotência? E o que acontece quando ele não renuncia à onipotência? Quando ele renuncia à onipotência, obrigatoriamente, ele experimenta um sentimento de culpa aterrorizante. Aterrorizante. Porque ele agora sabe, né, que ele atacou aquele seio que concede vida a ele, que alimentou, que deu carinho para ele, né, e que nos momentos em que ele estava completamente enlouquecido de ódio, né, aquele leite bom, né, aquela mãe boa, né, botou ele para dormir, cantou para ele, fez um carinho. E é isso que Melanie Klein espera que o bebê tenha a capacidade de se lembrar dos objetos bons que ele introjetou dentro dele, fazendo com que ele fique, né, que ele saia da culpa e entre no luto. E entre no luto. O que é o luto? É o reconhecimento, né, de que eu realmente fiz coisas ruins para aquela pessoa. Ou tive intenções ruins contra aquela pessoa. Ou desejei o mal daquela pessoa. O Professor, mestre Jung diz, eu estou procurando aqui, só rapidinho, não está aqui. O mestre Jung professor, diz que não existe nada mais assombroso ou assustador, eu publiquei isso lá no Instagram, do que professor, alguém que busca o seu autoconhecimento completamente. Porque vai ter que olhar para isso aqui que o bebê, né, teve que olhar lá na posição depressiva. Fala, Helena. sabe o que foi? Assim, ó, a aula passada eu fiquei na dúvida, eu fiquei pensando, né? Que a mãe deve dar todo esse carinho, acolher a criança para que isso seja sempre um suporte em toda a vida daquele ser humano, né? O suporte desse carinho, esse carinho que a mãe dá, esse afago, esse afeto, isso tudo vai ser o suporte que ele tem para ele reconhecer, para ele poder, durante a vida, saber que que ele é amado, que a mãe dele amou, que não é isso? Isso é fundamental, que ele Ele carregue tem, esses objetos aí, mentais exato, bons. tá. Aí eu fiquei pensando assim, ó. E essas criancinhas que às vezes precisam ir para uma UTI em seguida que nascem, ficam sem a mãe, ficam lá, sei lá. Isso não é um grande problema? A obstetrícia, eu digo que é uma fábrica, né, de construir angústia de separação. Ah, É tá. batata. Né? A Uhum. maioria dos casos que você vai examinar é transtorno de pânico, ansiedade de Ah, separação, né? Transtorno da personalidade dependente. Né? sim. O que você vê é um desamparo. Né? E aí a gente vai Ah, falar dessa palavra, então, o desamparo. Quer dizer, por que o bebê tenta controlar, né, o objeto? Para evitar alguma coisa. E o que ele quer evitar quando ele cria a fantasia de que o objeto pode ser controlado?
o abandono. Justamente o abandono. O abandono, o desamparo. Uhum. Né? O sentimento doloroso de solidão. Essa defesa contra a posição depressiva, o controle, né? Ela é tão violenta que é ela a responsável, né? Junto com o triunfo e o desprezo, né? É ela que é responsável pela maioria dos feminicídios. Ah, é? Quando você vai examinar um caso como esse, ou vai numa delegacia de mulheres ver, o que você vai ver é um homem que espancou uma mulher, né, por algum motivo. Não é porque ela fez uma sobremesa deliciosa para ele. Né? É porque ou ela saiu com uma amiga, ou botou uma roupa que ele não gostou, ou ele acha que ele riu para uma Ou acha mulher, que para está um cara sendo traída. na festa, né? Ou porque ela estava simpática demais. O careca de ver isso. Uhum. Quer dizer, o controle sobre o objeto não pode funcionar totalmente, porque Exatamente o quê, né? para que funcionasse totalmente, isso é muito importante, para que funcionasse totalmente o controle, o objeto não poderia ser uma pessoa, seria uma coisa. Uhum. Iam fala disso. Coisificação. A coisificação. Não é isso que o perverso faz? Ele coisifica a pessoa. Não é uma pessoa. Ele é um objeto que merece ser estragado e descartado, que é o desprezo, que é o triunfo sobre o objeto. Né? Quer dizer, não existe relação sexual com o perverso, né? Porque o gozo do perverso não é a relação sexual, mas a possibilidade de canalizar o ódio para um objeto, né, sentido como um objeto desprezível. Ali ele está revivendo a cena esquizoparanoide. Por isso que por detrás da perversão, a maioria dos psicanalistas falam isso, tem uma psicose latente. Ou seja, o indivíduo pode regredir para uma posição esquizoparanoide, porque ele não aceitou, de modo algum, humanizar a relação dele com a mãe. Porque para humanizar uma relação, ele teria que reconhecer que ela é um tu, uma outra pessoa, diferente dele. E que daqui para frente ele vai ter que renunciar aos recursos onipotentes. Todas as vezes que ele for frustrado, ele vai ter que segurar o recurso onipotente. Ele vai ter que segurar os impulsos aí derivado da realidade propriamente dita. O recurso onipotente é para tirar da frustração e ir lá para o delírio, né? onde as coisas são como eu quero que seja. Né? Na frustração que ele precisa impor a ele próprio, né, ele tem que ter essa capacidade, né, de querer crescer. Ser humilde. Querer, né? se tornar uma pessoa também. E, para isso, ele vai ter que suportar algum grau de sofrimento sem se socorrer de defesa. Ele não pode se socorrer de nenhum tipo de defesa. É aquilo que a gente diz, o que é. Qualquer coisa que você coloque sobre o que é uma estrutura defensiva para transformar o no mais ou menos. Mais ou menos é. É aquilo que a gente fala que muitas vezes a pessoa não quer entender, né, aquilo que está explícito ali,
né, e exposto no relacionamento. E por quê? Porque isso levaria a pessoa, naturalmente, a experimentar, né, algum tipo de angústia, né, porque teria que entrar em contato, né, com a realidade que se esconde por detrás, né, daquela situação, daquele cenário. Então, o nosso bebê, na posição depressiva, está mais maduro. Ele está triste, porque ele descobriu finalmente que ele não é um Deus, né? Ele continua tendo alguns impulsos na tentativa de sequestrar a mãe dele só para ele, mas agora ele entende, de algum modo, que ela o ama, mesmo quando não está perto dele, que quando ele chora, ele sabe que ela vai vir para acolhê-lo, em contraste com a posição esquizoparanoide, que quando o bebê chora, né, na fantasia onipotente dele, é que os impulsos destrutivos dele sobre ela arruinaram ela de uma vez por todas. E ela nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Então, é uma angústia, né? É uma ansiedade. Melanie Klein chama de ansiedade depressiva, né? Mas é uma angústia profunda, porque ele é onipotente, né? Então, não tem fantasia para nós, mas para ele é uma literalidade. É como dizer na frente de um psicótico, né, a expressão, por exemplo, engolir sapos, né? Ele vai literalizar, achar que você está engolindo sapos. Ele não tem uma capacidade de simbolizar, né? O bebê também não tem. Então, quando a mãe não está presente, ela sumiu, né? E se sumiu, e ele tem impulsos raivosos em relação a ela, é porque ele foi o responsável pelo sumiço dela. Então, ele sente muita angústia, né? Mas ele ainda não tem os mecanismos necessários para promover as reparações, coisa que ele vai descobrir na posição depressiva, quando ele sabe, né, que nunca houve duas mães, nunca houve seio mau nem seio bom, o que houve foi impulsos de amor e de ódio, né, e uma inveja, né, marcante, porque uma outra pessoa, porque ele depende de uma outra pessoa para existir. Por que o narcisista é narcisista? Porque ele odeia depender de alguém. Ele tem ódio de amar, porque amar significa ser vulnerável e poder ser abandonado. Ser abandonado é a experiência mais dolorosa que eu acho que um ser humano pode realmente passar. E se ele não passou na posição esquizoparanoide, né, e aceitou o abandono da onipotência, né, se ele for abandonado, ele mata a mulher ou se mata, né, ou mata a mulher, a família e ele depois. Os contextos de tragédia. A gente pergunta, por que diabos você matou essa pessoa? Porque ela se separou de mim. Quer dizer, não é porque ela se separou de mim, é porque o separar remeteu o indivíduo ao abandono mais primitivo, né, da história dele e que ele nunca conseguiu suportar. O grande problema dessa ferida narcísica, como chamaria Heinz Kohut, é que na vida adulta ela fica encapada, em geral, fica encapada pelo narcisismo. Quando o narcisismo é muito denso, de algum modo o indivíduo se distrai
fazendo mal aos outros. Porque cada vez que ele faz mal a alguém, ele triunfa sobre aquela pessoa que ele acredita ter feito mal a ele. E por que aquela pessoa fez mal a ele? Porque não atendeu todas as necessidades narcísicas que ele exigia dela. E nem poderia. Uma mãe que tem 2 filhos, por exemplo, um pequeno, um de colo e outro, né, andando, não pode. Né? Ou está lá no banheiro, tomando banho, vai ter que chorar e vai ter que esperar. Né? Então, o narcisista, como eu estava dizendo, ou o indivíduo que ficou preso na onipotência da posição esquizoparanoide, que é o mundo me deve, o mundo me deve. Então, todos são culpados da lesão dolorosa que foi soterrada por uma autoimagem de perfeição absoluta, né, que faz com que eu mimetize amor por alguém com o intuito malévolo de seduzir aquela pessoa e perpetrar o mal contra ela, usá-la de diversas formas. É verdadeiramente uma maldade e uma maldição também. Por outro lado, se o narcisismo não for muito denso e houver brechas, o narcisista pode entrar em apuros. Porque pode acontecer com ele, né, dele se apaixonar por alguém e não conseguir sair do relacionamento porque está apaixonado. E, geralmente, a pessoa pela qual o narcisista está apaixonado é tão cruel quanto ele. Geralmente. É alguém mais narcisista. E aí o indivíduo parece que sai de um polo e vai para o outro, e começa a ter uma subserviência enorme, né, em relação àquela pessoa, que não tem nenhum tipo de compaixão. Então, pode explorá-lo, né, economicamente, tenho visto isso, né, pode querer ir numa festa e não levá-lo, por exemplo, né, porque ela exibe, né, um desprezo por aquele objeto. E não é que ele esteja amando, né, porque é isso que ele está privado. Né? Está tão privado de amar que, quando encontra alguém que acha que está amando, é alguém que é tão perverso quanto ele. Então, ele não sabe o que é amar. Ele vive esse dilema de querer amar, mas como há um pânico de se descobrir dependente, né, do objeto, né, e essa dependência, né, gerar uma inveja gigante em relação àquela pessoa, e isso pode fazer com que ele dispare impulsos destrutivos, né, contra o objeto, e o objeto pode ser destruído mentalmente, ou pode ir embora e abandoná-lo e desampará-lo.
Então, não é seguro amar. O narcisista não é seguro verdadeiramente amar. Ele foge do amor como o diabo foge da cruz, né? E a cruz é o amor, né? A cruz é o símbolo do amor. Então, todos nós nascemos com esses dilemas que eu estou trazendo aqui, né? E que, ao longo dos nossos relacionamentos, nós vamos observando e vamos nos melhorando, né? Na medida do possível, né? Abrir a mão do controle, por exemplo, né? Quer dizer, eu tenho aqui a rota, né, que meu marido faz, a rota que minha esposa faz, e pela internet aqui eu vejo, né? E aí eu vejo mesmo, o que você foi fazer aqui? Isso não é uma preocupação amorosa com o outro. Uma preocupação amorosa com o outro, né, funciona de outra maneira. Na verdade, uma fiscalização e um controle onipotente de que o objeto, que é vivido de modo onipotente como todo meu, pode, quem sabe, uma hora dessa, né, mostrar para mim que não é todo meu. E aí, se não for todo meu, vai se estabelecer uma crise muito grande. A crise que não aconteceu na posição depressiva vai acontecer agora. Que ele descobrir que o outro não é todo dele mesmo. Ou toda dela. Tanto faz, né? De um lugar para o outro. Quer dizer, essa descoberta era para ter feito lá com 4 meses. Mas o cara, em geral, o homem, mas também as mulheres, não só os homens, né? Mas talvez mais os homens, talvez, não sei, né? Constroem essa fantasia, né? E fiscalizam para tentar manter o controle. E acho também que as mulheres, também tenho visto, fazem a mesma coisa. Para descobrir o quê? Né? Quer dizer, o que se quer descobrir? Se quer descobrir que todos nós somos imperfeitos, podemos descobrir isso. E se aceitarmos isso, né, podemos até descobrir coisas desagradáveis, né? Mas não tão desagradáveis assim que justifique, por exemplo, o final de um relacionamento, né? Eu já perguntei várias vezes, né, para pacientes que chegaram querendo se separar porque descobriram uma infidelidade. E eu perguntei se a pessoa realmente acreditava que o fato de ter descoberto a infidelidade era um motivo, né, para uma separação. Porque o contínuo dessa pergunta, dessa questão tá, e você vai se casar de novo, né? E você vai se casar de novo com uma imagem, é isso? Onipotente na sua cabeça? Você vai mandar construir uma pessoa, né? A esquizoparanoide, eu que fiz uma mãe, né? Você vai mandar construir uma pessoa, né? O que você quer, o quê? Uma pessoa ou uma garantia? E por que você quer uma garantia? Né? Porque você, não é porque você ama a pessoa, é porque você tem um pânico dentro de você. Não é porque você ama. Porque o amor é o contrário disso, né? O amor liberta, né? O amor deixa, né? São Paulo, né? O apóstolo Paulo fala sobre o amor. O amor não é ciumento.
Porque o amor sabe que o outro é verdadeiramente o outro. Né? O amor ama tanto que, se o objeto do amor não quiser mais amá-lo, o amor, por amor, deixa ir. O amor, por amor, deixa ir. Porque o amor não pode reter. Se reter, entrou lá nas posições de defesa. Então, a gente mistura apaixonamento, né, com amor. É normal. A gente mistura. Bom, vamos passar, então, para o texto da... Quer fazer uma pergunta, Elisa? Não estou ouvindo, tá com o microfone fechado. Se a traição não é uma necessidade do outro existir. Como? A compreensão daquele que ama é entender que a traição é uma necessidade do outro existir. De repente, se essa pessoa tem muito ciúme, ela está aprisionando. Então, a traição seria uma forma do outro querer existir, querer viver novas experiências. Até pelo fato da relação ser ruim. Aí é outra história. Quer dizer, quando você Tá. coloca uma relação ruim, aí a gente teria que abordar isso por uma outra perspectiva. Eu quis ficar só, né, nesse miolo Do em amor. que o amor, ele maduro, né? O amor maduro é o amor da posição depressiva, né? Que aceitou a existência da outra pessoa, né? E que não usa mais recursos, né, alucinados, onipotentes, né, para controlar a pessoa. Por exemplo, se você se separar de mim, eu vou tirar o cartão, eu vou infernizar a sua vida, vai ser um inferno. Também estou careca de ver isso. Né? Que a pessoa fica aprisionada num controle, né, econômico, né, que dá poder, né, para o cônjuge. Né? Essa pessoa está, porventura, preocupada com o amor? Não, está preocupado com o abandono. O abandono, né, que é o grande pânico. Só que o abandono, ele é negado. O abandono, o medo, porque isso é uma fraqueza. Isso é sentido como uma fraqueza, sentido como uma humilhação. A onipotência é uma defesa contra essa humilhação de ter que reconhecer que eu dependo daquela pessoa que está ali. Eu não quero depender. Eu não quero reconhecer que a minha vida depende daquela pessoa ali. Eu não sou criatura, eu sou criador. É o problema de Lúcifer. Eu não sou criatura, eu sou criador. Se ele aceitasse ser criatura, não teria problema, estava tudo resolvido. Quer dizer, se o bebê esquizoparanoide, né, avançando para a posição depressiva, aceita, né, a mãe dele, a existência da mãe dele, né, sofre com isso, fica deprimido, né, mas renuncia, né, a lançar mão, né, dos recursos alucinados da posição anterior, né, ele amadurece. Ele amadurece. Então, transportando para cá, né, quando a gente for tentado, né, a querer vigiar o outro, né, eu acho que a gente pode renunciar a essa tentação de querer vigiar o outro e ficar aqui dentro com a própria angústia. Porque aquilo que você tiver que saber, você saberá. E você não vai precisar
execrar o outro, né, por não ter sido, né, confiável, não ter sido digno. A pessoa pode não ter sido tudo isso, mas é ela que é assim, não é você. Isso não pode ser sentido como um agravo a você, se você tiver diferenciado. Se você tiver uma personalidade dependente, então você vai achar aquela pessoa a pessoa mais cruel do mundo, mais malvada, que fez isso com você, que não merecia, né? Mas como é que a gente consegue criar uma mandala em que o mundo se torna perfeito? Todas as histórias falam de que, em algum momento, né, as mandalas de perfeição são desfeitas pelo princípio de realidade. O mito do paraíso, tá? Comeu lá a maçã, ou expulso. Acabou a brincadeira aqui agora. Né? Buda, tá andando lá no palácio dele, vê um muro, nem sabia que tinha muro, achava que estava vivendo num lugar aberto, sem muro. Encontra o muro, sobe a escada, né? Olha lá para o rio, cheio de gente morta. Ele nem sabia que as pessoas morriam. Né? Não sabia. Então, acabou a inocência primordial. Essa inocência primordial ela precisa acabar. E ela acaba quando você cria um dispositivo mental capaz de tolerar as revelações que a realidade traz para você. Qualquer revelação. Então, é um dispositivo mental que é criado. Quando esse dispositivo mental não é criado, é um aparelho mental que é criado. Quando esse aparelho mental não é criado, quando a pessoa recebe a informação da realidade, ela entra numa turbulência interna muito grande, porque aquela informação alcançou lá aquela posição de desenvolvimento que não foi consolidada, porque o indivíduo não conseguiu fazer o luto. Ele não conseguiu fazer o luto. Porque o luto, né, deriva do sentimento de culpa, de ter perpetrado verdadeiramente impulsos hostis em relação a um objeto bom, né, e que a pessoa agora está arrependida e se entristece por ter feito aquilo. Então, o luto segue o seu processo, né, até que a pessoa, né, sai dele através da compreensão, né, da compreensão da humanidade dela, né, da imperfeição dela. E aí ela se torna também mais tolerante com a imperfeição do outro. Muito mais tolerante com a imperfeição do outro. Porque se você conhece a si mesmo e o seu mundo interno, né, sabe perfeitamente que nenhum de nós tem motivos para nos orgulharmos de nós mesmos. Porque nós somos pó e cinza, como diz lá o profeta. De que se orgulha quem é pó e cinza? A gente é pó e cinza, então não tem nada de orgulhar. Né? Então, vamos voltar lá para Melanie Klein. Então, eu vou botar aqui os slides, porque é super interessante. Verdadeiramente. Deixa eu ver, está bem aqui, chat. Tá? Participantes, compartilhar. Compartilhar, acho que é tela. Ok. Iniciar a transmissão. Iniciou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, vamos lá. Vamos aqui. Para cá. Defesas maníacas. Vamos lá. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisa só. Você está acompanhando a tela. Não quero.
interromper nada. Espera aí que vai dar certo, só um pouquinho. Vamos lá. Defesas maníacas, ok? Então, olha só. São intoleráveis, diz Melanie Klein, as experiências de depressão recorrente e mesmo de desespero com que o bebê se defronta quando sente que arruinou irremediavelmente sua mãe e o seio dela. Não é incrível que a gente seja dominado no início de nossa vida por pulsões de agressividades tão violentas e que essas fantasias se tornam absoluta realidade no mundo do bebê, mas não só no mundo do bebê, né? No mundo psicótico. O mundo psicótico é esse aqui. Eu queria lembrar vocês uma cena do A Ilha do Medo, quando o DiCaprio lá tá lá naquela torre e ele pega a arma dele, né, e dá um tiro no psiquiatra. E aí Scorsese, que teve uma assessoria psiquiátrica interessantíssima no filme, né, faz a cena rapidamente, né, quando ele dá o tiro, apareceu o sangue e desaparece. Vocês se lembram dessa cena? Ele dá o tiro, né, aí aparece o sangue e desaparece o sangue. O que é aquilo? É como o psicótico olhou o tiro que ele deu. Não tinha tiro algum. Era um revólver de plástico. Mas na mente psicótica houve o assassinato. Né? Houve o homicídio. Dentro da mente psicótica houve o homicídio. A gente tem que ter muito cuidado com o ódio. Verdadeiramente, nós não devemos odiar ninguém. Porque o ódio, ele mata a pessoa. Sendo que o cemitério da pessoa que você matou com o seu ódio é dentro de você mesmo. É dentro de você mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o ódio. Tem uma lacaniana que escreveu um livro chamado Nas Encruzilhadas do Ódio. E é bem interessante. E a gente está vendo o ódio aqui. Né? Ele entra em depressão recorrente e até em desespero, porque ele acha que ele destruiu a mãe dele de maneira irremediável. Não tem como voltar atrás. E aí ele colapsa. O ego usa todas as defesas à sua disposição para tentar conter esse estado exasperador. A gente vê isso no transtorno de pânico. Essas defesas pertencem a duas categorias. Uma é aquela, que nós falamos bastante sobre ela, que é a reparação, e as defesas maníacas. Isso aqui é bem clínica, é bem interessante porque é bem clínica. Quando a pessoa pode lidar com essas ansiedades depressivas através da mobilização de desejos reparadores, então eu fiz um mal a alguém, eu realmente desejei o mal de uma pessoa, eu me alegrei, né? Vez por outra eu me lembro disso, mas nem dou importância, acho que é um pensamento que só passou pela minha cabeça. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Tentemos levar, né, a sério, né, alguns eventos da nossa vida, né, que mereceriam
mobilização reparadora. Não há necessidade da presença do objeto, né? Porque nada disso aqui aconteceu na realidade objetiva. Aconteceu na realidade psíquica. Se eu odeio alguém, alguém pode até nem saber que eu odeio aquela pessoa. Essa é uma questão só minha, da minha mente. Então, nós podemos fazer rituais reparadores. Podemos fazer alguma coisa como um modo, né, de demonstrar o nosso sincero arrependimento, a nossa tristeza decorrente do reconhecimento de que fomos realmente injustos com aquela pessoa, e mesmo que não tenhamos sido injustos, né, nós desejamos o mal daquela pessoa. E não importa o que ela tenha feito. Nenhum ódio pode ser justificado. Nenhum. É isso que o Rabi nos ensina. Não respondei ao ódio com ódio e orai por aquelas pessoas que perseguem você. Deseja o bem a elas. Esse exercício ele é contrário praticamente à vida. E à vida inicial, inclusive, como a gente está vendo. Esses desejos reparadores, eles levam a um crescimento do ego, né? Para fazer isso, o ego tem que se humilhar. Ele tem que abrir mão, né, das razões que ele tem para manter aquela posição, né? Ele tem que abrir mão das justificativas que ele dá para manter aquela posição. Ele tem que abrir mão de tudo isso. Ele não está mais interessado, né, em julgar o acontecimento. Ele está interessado em ser restaurado através do desejo reparador em relação ao objeto. A vida do objeto é a vida do objeto. Isso não quer dizer que o aparecimento das defesas maníacas seja em si mesmo um fenômeno patológico. Então, a gente vai ver qual é a função positiva das defesas maníacas, né? Porque elas têm um papel importante e positivo a desempenhar no processo de desenvolvimento. Aqui, a resolução não é da depressão, é da ansiedade depressiva pela reparação. Ele é um processo lento. O luto não é um processo lento? O luto é um processo lento. Eu trato de uma menina de mais ou menos 21 anos. 21 anos. Que a mãe dela morreu 3 dias antes da festa, numa boate conhecida aqui no Rio de Janeiro, com mais de 200 convidados, né? E ela decidiu fazer a festa. E fez a festa. Ela me procurou porque ela estava se sentindo assombrada pela pessoa da mãe. Ela mora sozinha, né, e começou a achar que estava ouvindo alguns barulhos, alguns vultos, e muitas vezes teve a sensação de que a mãe estava ali presente do lado dela. Está longe de ser um caso difícil esse. Estava claro que o sentimento de culpa não consciente, né, gerou, né, uma fantasia que foi ejetada por identificação projetiva para fora, né, da figura da mãe, como aquela que veio vingar o fato dela não ter pranteado o luto, fazendo a festa de 21 anos, e que ela agora
né, teria que lidar com uma mãe morta que ela não observou, né, o luto. Então, o processo de entrar em contato com o sentimento de culpa, de ter se sentido a pior pessoa do mundo por não ter cancelado a festa, e dane-se os 200 convidados, e dane-se o dinheiro que foi gasto. Eu não quero comemorar coisa alguma, porque eu estou sofrendo com a perda da minha mãe. A negação desse sentimento gerou essa perseguição esquizoparanoide, né? Passou a não dormir, passou a se sentir angustiada, teve que ir a um psiquiatra, e o psiquiatra indicou a psicoterapia. Então, nós vemos fazendo um processo de reparação lento, descobrindo coisas a respeito da mãe, daquilo que a mãe apreciava, daquilo que a mãe gostava, daquilo que a mãe faria. E então a filha está podendo, né, realizar esse processo lento de reparação, doloroso de reparação, e isso tem diminuído de forma substancial, né, a perseguição paranoide dentro da cabeça dela. Ela verdadeiramente se arrependeu muito de ter feito essa festa. Muito. Ela, numa das sessões, a sessão toda foi basicamente um choro convulsivo de dor e de desespero, por perceber, né, que o dano, né, lembra do primeiro slide, era irreversível. Defronta que sente que arruinou irremediavelmente sua mãe e o seio dela. Então, são intoleráveis essas experiências. O sofrimento, muitas vezes, só pode ser superado pelas defesas maníacas. E é aqui que a gente vai ver por que as defesas maníacas são tão importantes. Porque elas protegem o ego do desespero total. Quando o sofrimento e a ameaça diminuem, as defesas maníacas podem gradualmente dar lugar à reparação. Então, qual é a função da defesa maníaca? Alguma coisa é insuportável de ser tolerado por uma pessoa, né? E aquela pessoa, né, tem uma espécie de vício, por exemplo, ou tem uma relação com o trabalho altamente workaholic, né? E você olha aquilo e você vê que aquilo ali é uma defesa maníaca contra um processo interno que o indivíduo ainda não tem capacidade ou condições de lidar com aquilo. Muitas pessoas aposentadas, elas criam um plano, né, para quando se aposentarem. Mas nem sempre elas conseguem realizar esses planos, porque ficam desmotivados, muitas vezes, né, para realizar esses planos, né? Então, a defesa maníaca pode socorrer essas pessoas, né, oferecendo para elas, né, uma série de outras atividades, né, que faz com que ela esqueça, né, aquilo que havia prometido, por exemplo, a si mesma, como viajar à beça, né, passear, porque agora dispõe de dinheiro suficiente para fazer isso, né? Dispõe de tempo suficiente para fazer isso, mas não faz, né? E, às vezes, não só não faz, como situações aparentemente acidentais ocorrem na vida daquela pessoa, impossibilitando, né, dela realizar aquilo que ela dizia que queria realizar. Então,
quando a gente investiga bem de perto os acidentes, a gente descobre que nem é acidente, é uma defesa maníaca só, onde a pessoa se apega para poder não entrar em contato com o que precisava entrar em contato. Então, quando o sofrimento então diminui, né, o analista pode perguntar: mas será que você não foi lá para Portugal, que você queria tanto ir, né, por causa dessa dor nas costas mesmo, né, que precisou até fazer uma cirurgia, né, e aí teve que ficar de cama um bom tempo, né? Eu digo uma coisa para vocês: é impressionante o que o ser humano é capaz de fazer contra ele mesmo para não entrar em contato consigo. É verdadeiramente impressionante. Contudo, quando as defesas maníacas são excessivamente fortes, estabelece círculos viciosos e formam-se pontos de fixação que interferem no desenvolvimento futuro. Isso significa que uma pessoa pode, por exemplo, fazer um processo depressivo, elaborar, né, os objetos mentais ali dentro da depressão. Pensamos, por exemplo, num caso bipolar, né? E tão logo a pessoa sai da posição depressiva, né, ela entra direto na posição maníaca, posição da qual ela sente saudade, porque acha que aquela posição lá, né, da bipolaridade, o polo maníaco é o polo, né? É assim a vida, né? Porque a pessoa esbanja energia, né? Não precisa nem dormir, né? 3 horas por noite está bom, né? Conversa com todo mundo, né? É de uma sociabilidade impressionante, né? Faz uma porção de negócios ao mesmo tempo, né? Se mete em uma série de situações ao mesmo tempo, e quando vem a depressão, acaba com tudo isso e a pessoa fica verdadeiramente se sentindo destruída. Então, a pessoa pode repetir esse ciclo muitas vezes, né? E aí se torna um ponto de fixação. Quer dizer, o terapeuta, né, terá que lembrar o indivíduo de que ele está de novo entrando numa posição de hipomania ou de mania, né, que ele vai abandonar a análise e que ele vai repetir o que já repetiu outras vezes. Então, o terapeuta tem que ter uma grande persuasão para convencer. Olha só o que o terapeuta tem que fazer. A gente vai ver o que essas defesas maníacas também, o que elas concorrem contra. O terapeuta tem que convencer o paciente, né, de que ele precisa ficar no sofrimento. Olha só, como é que ele vai aceitar uma coisa dessa? Assim, não, você precisa ficar nesse lugar aí, né, porque é esse lugar aí que você vai ter que fazer o que você não fez no passado. Né? Você vai, eu sofro pra caceta nesse lugar. Você não aguenta firme. Vamos usar aqui uma medicaçãozinha para diminuir, mas vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui no baixinho, no rasinho. Não vamos decolar para a onipotência. Porque como a onipotência não existe, tu vai voltar para o chão de novo. Vai ter que andar no chão, porque se anda é no chão. É com os 2 pés no chão. Não se anda na nuvem. Então, a organização de defesas maníacas na posição depressiva inclui mecanismos que já estavam evidenciados na posição esquizoparanoide, né? Que é a divisão, sei o bom, sei o mal, a idealização, toda boa, toda má, identificação projetiva, eu empurro para dentro da mãe tudo aquilo que eu não suporto, né? A negação, a mãe não existe, né? Entre outros mecanismos de defesa. O que distingue o uso posterior dessas defesas é que elas são mais organizadas, de acordo com o estado maior de integração do ego, sendo também especificamente dirigida contra as experiências de ansiedade
experiências depressivas e de culpa, ok? Então, note bem, né? Essas defesas aqui, né? Identificação projetiva, negação, idealização, né? Elas são defesas, né? Dirigidas contra a experiência de ansiedade, né? Depressão e culpa. Então, o cara não pode sentir isso aqui. Não pode sentir ansiedade. Então, por exemplo, isso vale para homem e para mulher, né? Um homem que tem 4, 5, 6 mulheres ao mesmo tempo. Né? Uma mulher que tem 3, 4, 5 homens ao mesmo tempo. Né? São apoios que, na falta de um, né, não há necessidade de experimentar ansiedade depressiva e muito menos culpa, no sentido de perceber que há algum tipo de responsabilidade, né, no final daquele relacionamento, daquela pessoa, por exemplo. Né? Ora, se este aqui não está, aquele ali está. Então, se vive um ciclo, né, de projeções em que cada objeto desse, de novo, não constituem pessoas nem relações, né, mas são objetos, né, sedativos, né, objetos que servem como referência de que sempre haverá alguém ali e de que não vai precisar viver a experiência de ansiedade depressiva decorrente, né, da percepção de que não, eu estou sozinho e me relaciono com outra pessoa. Mas sou eu e a outra pessoa. Eu não estou derramado, né, em várias pessoas ao mesmo tempo, para garantir que não haverá o risco de que, em algum momento, eu caia em mim, na minha pele, que eu me sinta. Porque o que tem dentro de mim é sentido por mim como insuportável de ser sentido. A pessoa não suporta, né, o seu mundo interno. Então, isso gera uma ansiedade tão grande que a pessoa tem que usar de mecanismos de defesa, né, e a posição maníaca, né, o mecanismo de defesa maníaco serve para isso. Essa experiência depende do fato de o ego ter alcançado uma nova relação com a realidade. Né? Qual a experiência? Né? A experiência, né, de se tornar mais integrado. E como é que isso acontece? Assim, o bebê descobre sua dependência de sua mãe. Ele tem que aceitar que ele é dependente dela. Ele não pode se rebelar contra essa dependência. Né? Ele não pode usar mecanismos de defesa como onipotência, desprezo, triunfo. Ele não pode, porque tudo isso nega a dependência dele, da mãe. Ele não pode desvalorizá-la, porque ele tem que reconhecer que ela é a fonte da vida dele. E que ele a ama muito, que ele precisa muito dela. E, juntamente com essas descobertas, ele também descobre essa ambivalência dele, de que ele ainda tem impulsos destrutivos em relação a ela. Esses impulsos metem pânico nele, porque a posição esquizoparanoide está bem ali pertinho. E por que gera pânico nele? Porque ele pode, de novo, acreditar que ele destruiu a mãe dele e que ele perdeu ela para sempre, graças à raivosidade dele. Então, ele tem que ficar ali, né,
suportando essa tensão, né, e escolhendo não usar mecanismos de defesas que destrua a percepção da realidade. Então, ele tem que passar pelo luto, pelo anseio dela, de querer ela, né, pela culpa em relação a esse objeto externo e interno. É contra toda essa experiência que a organização de defesa maníaca se dirige. Ou seja, a organização de defesa maníaca quer proteger o ego de todas as experiências horrorosas que a gente é obrigado a viver quando é criança, né? Ou quando a gente namora alguém, né? Ou casa com alguém e aquela pessoa quer se separar e a gente entra, né, numa depressão enorme, né? Num ódio enorme. Então, a pessoa vai ter que viver esse processo, né, agora a partir de uma relação atual. Mas ele não está elaborando uma relação atual, está elaborando uma relação primitiva. Visto que a posição depressiva está vinculada à experiência de dependência do objeto, então note bem, a posição depressiva se vincula à percepção consciente e à aceitação de que eu dependo desse objeto. Eu amo mamãe. Minha mãe é o amor da minha vida. Eu amo... Aí é mãe mesmo, aí não é pai, não. Aí é mãe. Eu amo minha mãe. As defesas são dirigidas contra quaisquer sentimento de dependência. Olha o narcisismo aí. Todas essas defesas concorrem para negar a dependência do objeto que se depende. E isso constrói uma autossuficiência ilusória. O indivíduo passa a se achar uma espécie de Deus onipotente, que não precisa de nada nem de ninguém. Por quê? Porque lembrar que se pode depender de alguém é a experiência mais terrível da vida desta pessoa, porque isso o levaria, né, a perceber a inveja que ele sentiu, né, da vida que era dada pela mãe, né, deverá levar ele a uma posição depressiva, né, de reconhecer a individualidade dela, de que ela existe por ela mesma, né? Levaria ele a se sentir culpado porque ele atacou muitas vezes a pessoa que ele amava, né? Levaria ele ao luto, que é o arrependimento, o reconhecimento de que ele fez tudo aquilo sim, e levaria ele a uma mobilização para reparar os danos que ele causou externamente e internamente. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Visto que as ansiedades depressivas estão vinculadas à ambivalência, o bebê se defenderá contra a ambivalência por uma renovação da divisão do objeto e do ego, que é o que ele faz, eu falei no início do nosso encontro, né? Dividindo cada vez mais o objeto, dividindo cada vez mais o ego, e isso tem um resultado, é claro. E visto que a experiência depressiva está vinculada a uma tomada de conhecimento do mundo interno, né? Ou seja, eu tenho um objeto que eu amo aqui dentro de mim. A parte destrutiva da personalidade, a parte que odeia depender de um objeto bom, e ainda por cima é um objeto bom, né, o que estimula a inveja, né? Essa percepção está vinculada, né, à experiência depressiva.
É por isso que, no bipolar, manter um pouco na posição depressiva é importante, porque ele quer ir para a onipotência, onde ele é o rei. Então, manter na posição depressiva é importante porque ele vai ter que reconhecer, né, aqueles objetos internalizados, né, do qual ele sempre dependeu, né, e que negou que dependia, né, construindo, né, uma defesa onipotente, né, e psicótica, né? Porque o transtorno bipolar antigamente era psicose maníaco-depressiva, então é uma psicose, o transtorno bipolar. Então, há uma tomada de conhecimento de um mundo interno que contém um objeto interno altamente valorizado. Foi o que eu falei, né? Aqui dentro da gente tem um objeto interno altamente valorizado, né? Que é a nossa mãe. E que a gente expressa os nossos sentimentos bons, né? E a nossa gratidão, né? A partir dessas experiências que nós guardamos dentro de nós, de termos sido bem alimentados, bem cuidados, né? Amados. Mas quando isso não acontece, bom, vamos ter problemas de qualquer modo, né? E os resilientes? Existem os resilientes também. Que pode ser danificado pelos próprios impulsos. Então, que é objeto interno altamente valorizado, que pode ser danificado pelos próprios impulsos. Quando a gente estudar diferenciação entre a parte psicótica e não psicótica da personalidade, que é um texto de Bion, a gente vai ver aquilo que ele chama, né, influenciado por Klein, de ataques ao vínculo. Tudo aquilo que me vincula, né, a um objeto, né, que me faz perceber, né, o amor que eu tenho por aquele objeto, me faz valorizar, né, aquele objeto, né, me faz reconhecer, né, que eu desvalorizei, né, que eu desprezei, né, por causa da inveja que eu sentia do objeto. Quando eu suporto isso, eu faço a posição depressiva e saio dela. Quando eu não suporto isso, eu volto, né, e me socorro dos recursos onipotentes da posição esquizoparanoide. As defesas maníacas serão usadas contra qualquer experiência de ter um mundo interno. Então, a pessoa nem tem um mundo interno. Ela simplesmente se desvinculou de tal modo, né, dos seus objetos afetivos, né, ou ela estragou esses objetos afetivos dentro dela de tal modo, por causa da inveja, né, e do ódio a depender de um objeto, né, que há uma negação de um mundo interno. Lembro também, de novo, o narcisismo, né? O narcisista ele pode ter uma sedução, né? Mas a sedução tem por objetivo apenas enganar a vítima. Ele não consegue ser verdadeiro. Ele até pode ter começado a ser verdadeiro, mas no final ele vai ter que destruir aquilo. E por que no final ele vai ter que destruir? Porque senão ele cai na posição depressiva. Então ele não pode cair na posição depressiva. Então ele tem que triunfar sobre o objeto para ter a sensação de que o objeto foi liquidado pela onipotência dele. Uma loucura isso, não? É uma loucura, verdadeiramente é uma loucura. Ou de conter neles quaisquer objetos valorizados.
bem como contra qualquer aspecto da relação entre o eu, no caso o self, e o objeto que ameace conter dependência, ambivalência e culpa. Então, hoje a gente vai sair daqui sabendo que não tem nada neste mundo que nós tenhamos mais medo do que descobrir que somos dependentes. Dependentes eternos. De que o melô do psicótico não serve para a gente, né? Que é eu me amo e sou correspondido. Né? Ou, eu costumo também dizer o contrário, né? Ou eu me odeio e sou correspondido. Então, hoje a gente vai sair daqui sabendo que esse é o nosso maior drama. Perder o objeto amado e deixar o objeto amado ser quem o objeto amado é. Freud diz: nunca estamos tão desprotegidos perante o sofrimento senão quando amamos, e nunca tão irremediavelmente infelizes senão quando perdemos a pessoa amada ou o amor da pessoa amada. Então, como a gente vê, a perda é uma coisa muito dolorosa para nós, seres humanos. É a defesa contra essas perdas, ou contra a perda, que toda essa psicopatologia aqui que a gente está lendo, e que faz parte do processo normal do desenvolvimento do ego do bebê, né? Mas que, se o indivíduo ficar fixado nessa posição, né? Ele vai ser aquela pessoa, né, que vai ter dificuldade, né, em se relacionar. Porque o nosso grande medo é esse, o desamparo. Pai, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Ou a experiência extrema de Jesus na cruz. Aquilo deve ter doído muito, porque dói muito se sentir abandonado, se sentir trocado por outra pessoa, por exemplo. Isso ferra o narcisismo, a autoestima. Se a pessoa não tiver amadurecido para compreender, para se abrir, para compreender a realidade do amor, numa situação, por exemplo, difícil como essa, ela fica muito, muito sofrida, verdadeiramente fica. Tecnicamente, as defesas maníacas são de importância fundamental, já que se dirigem primariamente contra a experiência da realidade psíquica. Essa é boa, hein? Veja, as defesas maníacas se dirigem primariamente contra a experiência da realidade psíquica. Ou seja, contra todo o objetivo do processo analítico. Então, as defesas maníacas se opõem ao processo analítico, porque o processo analítico quer o quê? Quer a experiência da realidade psíquica. E a defesa maníaca quer o quê? Quer impedir o acesso a essa realidade psíquica. Por quê? Porque lá dentro tem dor. Lá dentro tem sofrimento. Mas lá dentro também tem, né, uma compreensão interna, né, e plena da experiência da realidade psíquica. Então, o indivíduo vai ter que decidir o que ele vai fazer. Mas as defesas entram, as defesas maníacas, para
proteger o indivíduo do contato com a realidade psíquica. Eu acho que todo mundo já teve uma experiência de consultório, um ou outro paciente que chegou, né, e ficou conversando sobre amenidades. E você fica ouvindo ali aquelas amenidades e você já sabe que aquelas amenidades é uma maneira de seduzir o analista a fazer uma aliança com as amenidades, para que ninguém fale sobre coisa alguma que interessa. E o analista terá que ser muito hábil para conduzir, né, a conversa das amenidades, né, para uma conversa mais densa, que tenha algum conteúdo. Não obstante, se o analista percebe que o nível de defesa é muito grande, ele terá que se aliar com o nível de defesa para lentamente ir avançando dentro daquele aspecto suportável. A negação da realidade psíquica pode ser mantida pelo redespertar e pelo reforço da onipotência, e principalmente do controle onipotente do objeto. Aí ferrou tudo, aí voltou lá para a posição esquizoparanoide, está lá em mania, né? Agora pode tudo, né? Parou a medicação, né? Não precisa mais de medicação, estou bem, não preciso de medicação. O indivíduo diz que está bem quando está mal. E ele diz que ele está mal quando ele está bem. Porque quando ele diz que ele está mal, ele está em contato com a realidade psíquica. Para ele, isso é ruim, porque faz ele sofrer. Quando ele está fora do sofrimento, na onipotência maníaca, aí ele diz que ele está ótimo. Porque naquele mundo ali não existe sofrimento. Só existe alegria. A relação maníaca com os objetos é caracterizada por essa tríade de sentimentos. Eu mandei para vocês essa. Controle, triunfo e desprezo. Vamos ver o que é, Klein. Esses sentimentos estão diretamente relacionados com sentimentos depressivos de valorizar o objeto e de depender deles, bem como de medo de perder e culpa, sendo também defensivos contra eles. Então, esses sentimentos depressivos, né, valorizar o objeto, é interessante como ela chama de depressivo. Né? É depressivo por causa da decepção da onipotência. Quando eu me decepciono, a minha onipotência, né, eu fico triste. É uma posição de tristeza. Né? E essa posição de tristeza está relacionada a valorizar o objeto. Que merda que existem outras pessoas no mundo, né? Eu pensei que eu que tivesse criado tudo. Eu pensei que eu que tivesse construído todas as realidades. Não é assim, né? Eu vou ter que negociar com as pessoas. Né? Algumas pessoas podem não gostar de mim, né? Podem me criticar, apontar os meus erros. Como é que eu vou lidar com isso se eu estou dentro do mundo onipotente? Eu vou sair brigando com todo mundo. Por isso, a humildade é a resposta espiritual para tudo isso aqui. O controle é um modo de negar a dependência. O indivíduo controla a mulher de toda sorte, né? E acha que ele não é dependente dela. Ele cria um sistema de defesa, né, enorme. Ele coloca lá no Spy, né, um programinha, não, no celular dela, que é espião, para poder ver por onde é que ela anda.
né? Mas dentro de casa tem uma relação de completo e total desprezo. Então, o controle é feito quando o objeto está longe, porque está longe, fica perigoso. E quando está perto, como o indivíduo não pode valorizar o objeto, não pode se sentir dependente do objeto, não pode ansiar por aquele objeto, porque tudo isso constitui uma terrível humilhação para o ego e um risco gigantesco de que o objeto possa, né, abandoná-lo, né, possa dizer não. Mas nesse mundo não tem não. Nesse mundo não é rejeição. No mundo onipotente, e por exemplo, um homem narcisista, ele não procura primeiro a mulher. E se ele procurar, ele tem que ter, geralmente, um indicador de que ela está disponível para. E se ele, por qualquer motivo, derrapar, né, e procurar ela, e ela disser, por exemplo, que está indisposta, isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Já vi brigas ornamentais. Porque não é um não de alguém que está cansado. Não existe esse processamento humano no aparelho mental da pessoa. Né? O que existe é um gigantesco sim para mim, para o meu querer. Né? E o não é me rejeitar. Tudo sou eu. É um delírio de autorreferência completo. Né? Não é porque a pessoa está indisposta. Não, me rejeitou. É um verdadeiro egocentrismo. Por isso que é um narcisismo. Tudo diz respeito a mim. O indivíduo está na posição esquizoparanoide. O mundo é uma emanação do meu desejo, e ponto. O triunfo é uma negação dos sentimentos depressivos, de valorizar e se importar, é claro. Se eu triunfo sobre a outra pessoa, sair de casa e a pessoa ficou chorando lá, isso aí mesmo. Chorar mesmo. Né? Sai dali cheio de si, porque é o outro que está chorando, né? Que está sofrendo, né? E aí em segredo por causa de mim. Né? Tudo isso se vincula a uma onipotência que apresenta dois aspectos e que estão em conexão um com o outro. O ataque primário feito ao objeto na posição depressiva. Ou seja, na posição depressiva, ao invés do indivíduo ter renunciado ao ataque primário, não, ele reafirma o ataque primário. Então, ele não consegue sair de lá. Com o triunfo experimentado em derrotar esse objeto, em especial se o ataque é fortemente determinado por inveja. Em segundo lugar, o sentimento de triunfo é aumentado como parte das defesas maníacas, porque mantém afastado aqueles sentimentos depressivos que, caso contrário, surgiriam, né? Tais como, que sentimentos surgiriam? Ansiar pelo objeto, desejá-lo, sentir falta do objeto, sentir saudade do objeto, né? Querer estar perto. Tudo isso lembra depender. E se lembra depender, lembra perigo de desamparo, de abandono, e abrir mão, né, da alucinação onipotente de que eu sou amado sempre e ininterruptamente. O desprezo pelo objeto é novamente uma negação, é claro, do fato de valorizá-lo.
tão importante na posição depressiva e age como defesa contra a experiência da perda e da culpa. Ora, se eu desprezo compartilhar áudio desativado, interromper compartilhamento. Ok. Voltamos? Se eu desprezo o objeto, eu estou querendo dizer para o objeto, né, que ele não é importante para mim. Mas um objeto que não é importante para alguém, ele não precisa ser desprezado. Ele só não é importante. Não precisa ter um ataque mental sobre o objeto para que o objeto se sinta agredido, se sinta maltratado. Então, moral da nossa história aqui hoje. A quantidade de mecanismos de defesas primitivos que nós usamos, todos nós usamos esses mecanismos, em menor escala, mas nós usamos, né? É enorme. Todo o processo da espiritualidade consiste em se libertar dessas estruturas de defesas primitivas que nós usamos. Eu fiquei zangado com meu marido. Eu fiquei zangado com a minha esposa. Então, eu dou desprezo. Não fico falando. Né? A pessoa fala comigo, eu respondo só o não. Não, eu acho que eu não vou mais, não. A pessoa não está dizendo que não vai mais, não, porque não quer ir. Está dizendo não vai mais, não, para castigar a outra pessoa, né? Exibindo que ela não é importante para ele ou para ela. E isso porque a pessoa se sentiu ofendida em seu narcisismo por alguma coisa que foi dita e que foi feita. Quanto mais nós elaboramos essas posições primitivas dentro de nós, mais nós somos livres de todas aquelas agressões que circulam em nosso entorno. Quando os ingleses saíram da Índia, um repórter da BBC entrevistou Gandhi e fez uma pergunta fantástica para Gandhi. Ele perguntou: o senhor tem raiva dos ingleses? Eu disse: claro que não. Eles nunca me fizeram nada. Esse é um cara que conseguiu elaborar todas essas posições do desenvolvimento do ego que a gente acabou de falar aqui. Porque o que Gandhi via? Ele via que aqueles ingleses, ao explorar as pessoas ali da Índia, eles se empobreciam espiritualmente. Porque esse processo de explorar o próximo, de usurpar, né, por ganância a outra pessoa, esse processo ele é altamente danoso para a existência da pessoa. Altamente danoso. A pessoa se desumaniza. Então, Gandhi construiu uma consciência tão aguda, né, de que os ingleses praticavam injustiças contra os indianos, explorando. Mas o dano maior era nos ingleses, porque eram eles que praticavam a maldade. Então, praticar a maldade é danoso para a pessoa má.
Esse é o motivo pelo qual não se deve reagir à maldade. Se você reagir à maldade, você engoliu a maldade. E engoliu a maldade daquela pessoa que está ali querendo dividir com você justamente essa maldade. E por que ela quer dividir com você essa maldade? Ela quer dividir por identificação projetiva. Ela quer que você engula aquele veneno para aliviar um pouco o peso de carregar dentro de si a maldade. Então, se a gente consegue consolidar essa percepção, isso é um exercício, né, que a gente tem que fazer. Um exercício de humilhação do ego. Como diz o profeta, humilha-te sob a poderosa mão de Deus. Então, sob a poderosa mão de Deus, sob a poderosa mão do self, te humilha. E o texto continua dizendo assim: porque no momento oportuno tu serás exaltado. Exaltado com o quê? Com qual coroa? Com a coroa da humildade. E por que a humildade é talvez o melhor presente que a gente possa querer receber nesta vida? Porque na humildade você já não é mais atingido por coisa alguma. Você não é mais refém do que as pessoas vão achar de você, por exemplo. Você não se preocupa mais em impressionar. Você está livre dentro da sua mente. Isso é um estado mental. Não é um estado... Não tem referência direta com o material. Não tem referência direta. É um estado mental. É dentro da tua alma, isso aí. Você pode estar de trem, ou de, sei lá, Mercedes. É tua alma. É tua alma que conta. É isso que conta. Quando tu falasse uma frase sobre espiritualidade, que ela viria ao encontro de te fazer mais tu mesmo, de uma maneira que tu conseguisse, através da espiritualidade, perdoar, através da espiritualidade, ter humildade. E eu comecei a escrever, e tu falaste outras coisas, eu me perdi, achei aquilo maravilhoso. Está gravado, né? Porque eu não vou me lembrar de dizer exatamente o que era. Está gravado. Foi lindo aquilo que tu falaste, eu comecei a escrever, perdi. Mas depois está gravado, né? Está gravado. Então, a gente para por aqui, esses dois encontros de Klein, né? Eu faço a sugestão da gente dar uma avançadinha nela na inveja, né? E depois eu sugiro o texto de Rosenfeld. Vocês já ouviram falar em Herbert Rosenfeld? Okay. Herbert Rosenfeld. Não, ok, Carmen, essa turma é da psicanálise mesmo, é uma literatura específica. Né? Eu ouvi falar através de ti mesmo sobre Rosenfeld. Tá. E quando tu falas num autor aqui, que é o Steiner. Eu anotei. Eu tenho um livro que eu
que é dos setênios, é do Rudolf Steiner. Né? Mas o Rudolf Steiner Não, não nada é a ver o mesmo, não. Tá. Esse é John Steiner. É Mas um não analista kleiniano. Tá. Esse aí é sobre os setênios e ele vem dessa escola do Rudolf Steiner. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver, mas não tem. Tá. Acho que o Rudolf Steiner é mais do esoterismo, do hermetismo, eu acho. É isso conheço mesmo. pouco a obra dele. Ok? Então, eu vou fazer de novo aquele negocinho, aquela propagandazinha, com os 2 nossos próximos encontros. As Pode ser? datas direitinho para nós também, né? Isso. Perfeito. Tá legal. Ok? Então, a gente se vê. Gratidão, muito bom. Gratidão também. Grande beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada, muito obrigada a todos. Boa noite para Boa noite a vocês. Saudades! Beijo. Beijo, Cláudia. Beijo a todos. Beijo, lindas.